Alice no País das Maravilhas. Todo mundo conhece essa história, né? Mas o que exatamente faz ela ser tão poderosa, tão duradoura? Nessa análise, a gente vai desconstruir os elementos que fazem dessa aventura um clássico que simplesmente não conseguimos esquecer. Então, vamos lá. A imagem já é familiar, quase um conforto. Só que por trás dessa familiaridade toda, existe uma estrutura narrativa que é, sério, brilhante. A gente vai um pouco além da superfície para entender por que essa jornada tão maluca continua nos cativando até hoje. É aqui que tudo começa. A primeiríssima etapa da nossa desconstrução é aquele momento em que um mundo super comum é interrompido por um evento, bem, extraordinário. Um evento que puxa a nossa protagonista direto para o desconhecido. E o mais curioso é que a jornada da Alice não começa com uma vontade de se aventurar, mas sim com um puro tédio. Ela tá ali, sentada no jardim, entediada com a vida, e isso faz dela a personagem perfeita para ser arrancada da realidade. É um estado que muita gente consegue se identificar, né? Aquela calmaria bem antes da tempestade. E aí vem o gatilho. O grito frenético do coelho branco quebra a monotonia da tarde. Esse é o clássico chamado à aventura. É um convite que é simplesmente irresistível. Não tanto para Alice, mas para a curiosidade dela, que a arrasta de cabeça para dentro da trama. E que queda, hein? A descida pela toca do coelho é a transição literal e, ao mesmo tempo, metafórica. É como cair para dentro do subconsciente, onde o tempo se distorce, os objetos flutuam e a lógica do jeito que a gente conhece simplesmente deixa de existir. O mundo normal ficou para trás. Agora, numa próxima fase, a história começa a desenvolver o seu tema central. Uma vez lá no País das Maravilhas, a Alice enfrenta uma série de provações que desafiam a própria noção de quem ela é. Essas mudanças constantes de tamanho não são só um truque de fantasia, sabe? Elas simbolizam as ansiedades do crescimento. Uma hora ela é pequena demais para alcançar o que quer, na outra ela é gigante e se sente presa. É uma metáfora muito poderosa para aquela sensação de nunca ter o tamanho certo durante a transição para a vida adulta. E se as metáforas já não fossem o suficiente, a narrativa joga a lagarta na nossa cara. Essa personagem não faz rodeio. Ela vai direto ao ponto e força Alice a confrontar a pergunta que tem assombrado a menina desde que ela caiu naquela toca. E tá aí a resposta honesta e totalmente confusa da Alice. Essa frase é basicamente o resumo de toda a jornada dela. Ela não tá só perdida geograficamente no País das Maravilhas, ela tá psicologicamente perdida, tentando se encontrar num mundo que se recusa a fazer qualquer sentido. E então surge o Gato de Cheshire, talvez o guia mais enigmático de toda a literatura. Ele não dá respostas, pelo contrário, ele traz mais perguntas e paradoxos. Ele representa a ideia de que, às vezes, a orientação que a gente recebe na vida só serve para aprofundar ainda mais nosso sentimento de desorientação. A pergunta da Alice é simples, direta, buscando um pingo de clareza. Mas a resposta do gato revela a grande verdade do País das Maravilhas. Quando você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Isso reforça a ideia de que a jornada em si, a exploração do caos, é o objetivo e não um destino lógico. Bora para uma das cenas mais icônicas. O Chá de Loucos não é só um momento de comédia, não. É uma verdadeira aula sobre o absurdo narrativo, que ataca de frente as regras sociais super rígidas do mundo da Alice. Nessa cena, tudo o que se espera de um chá da tarde vitoriano é virado de cabeça para baixo. A conversa é grosseira, o tempo parou às 6 horas e eles comemoram desaniversários. É o puro suco do caos social. Para sacar a genialidade da cena, a gente precisa entender o conceito de absurdo. O Chá de Loucos não é só bobinho. Ele é uma representação filosófica de convenções que não têm sentido nenhum. É um espelho para muitas regras sociais que a gente segue sem nunca questionar o porquê. E essa é a pergunta que resume tudo. O famoso enigma do chapeleiro maluco não tem resposta. É um enigma feito para não ser resolvido, simbolizando a rejeição total de propósito e lógica que define essa cena e, na verdade, boa parte do País das Maravilhas. Mas é aqui que a gente vê uma virada na Alice. Ela se cansa do absurdo. A decisão dela de ir embora, dizendo que aquela foi a festa do chá mais idiota em que já esteve, é o momento em que ela começa a reafirmar a própria lógica contra o caos. Ela não é mais só uma espectadora passiva. E essa nova determinação leva ela direto para o confronto final. A Rainha de Copas não é só uma vilã, ela é a personificação máxima da autoridade irracional e perigosa do País das Maravilhas.
E nada mostra melhor a tirania da rainha do que o jogo de croquete dela. Usar flamingos como tacos e porcos-espinhos como bolas é a maior zombaria que se pode imaginar de qualquer noção de regras ou justiça. O jogo funciona do jeito que a rainha quer que ele funcione e ponto final. E essa filosofia toda se estende ao sistema de justiça dela. Essa frase é o auge da falta de lógica. É um sistema onde a raiva toma o lugar da razão e a culpa já é assumida sem nenhum tipo de processo. É a tirania na sua forma mais absurda e aterrorizante. E esse é o refrão dela. O grito icônico e apavorante da rainha é a consequência final do poder absoluto e irracional. É a violência como a única resposta para qualquer discordância, por menor que seja. Só que é exatamente nesse clímax de perigo que a Alice encontra sua força. Na parte final, ela finalmente consegue desmontar o pesadelo ao enxergá-lo pelo que ele realmente é. Esse é o momento. Diante da ameaça final, a Alice não se encolhe. Ela cresce, literal e figurativamente. E a sua percepção da realidade volta ao normal. Ao dizer que eles são apenas um baralho de cartas, ela quebra o feitiço. Ela percebe que a autoridade deles era uma ilusão, que só tinha poder quanto ela acreditava nela. E no exato momento em que ela os desafia, a ilusão se desfaz. O ataque das cartas não é mais assustador. É a desintegração de um sonho. O País das Maravilhas, que foi construído em cima do medo e da confusão da Alice, simplesmente não consegue sobreviver à clareza que ela acabou de encontrar. E assim, ela acorda. A aventura termina, mas a pergunta fica no ar. A história nos deixa com esse pensamento provocador sobre a linha tênue que existe entre a imaginação e a realidade, fazendo a gente se questionar sobre as estranhas e maravilhosas aventuras que acontecem dentro das nossas próprias mentes.